aqui a minha indicação. Lab 3, com certeza. Palmas! E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. Fala pessoal, 10 segundinhos, estamos entrando no ar aqui no Rock Reclame hoje. O Lobão e Cláudio Ravix da Renault, segura aí. A partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame, sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame. Fala nação roqueira, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 20 horas em ponto, trazendo o programa que inspira e provoca o seu lado criativo, a versão radiofônica do programa Reclame que você conhece lá do Multishow, para conversar sobre publicidade, marketing, comunicação de um jeito muito mais divertido e que você entende. Eu sou Karen Novas e a nossa bancada hoje está mais uma vez repleta com dois convidados especialíssimos que vamos apresentar daqui a pouquinho, lembrando que você também pode acompanhar a gente lá pelo facebook.com/programa Reclame, manda a sua pergunta, participa com a gente, dá pra ver em vídeo lá, ver nossas belas faces, quem já tá lá sabe quem são os nossos convidados. E do lado de cada bancada, da nossa querida bancada do Rock Reclame, que tem o apoio da Jamute Áudio, do grande James Filler, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil. Começamos apresentando ele, o nosso eterno guru cultural. Boa noite, Arthur Veríssimo. Caríssimo Grão-Vizir Karen Nova, a gente começando novamente o nosso programa, aquecido com dois convidados inacreditáveis. De entorpecer, diria. Poxa, mas é um entorpecimento só de cura e magia que nós vamos ter por aqui. Amém. Isso é maravilhoso. E é isso, né, cara? Não, a gente vai dar várias dicas culturais, uma exposição de um camarada. E Esse cara é bom, hein? O cara é bom. Obrigado. Opa. E vamos falar sobre o festival É Tudo Verdade, que teve os premiados. É isso, querido. Sensacional, sensacional, Arthur Veríssimo. Logo com as dicas de criatividade e inspiração, além de, óbvio, trazer todo o seu conhecimento. A gente vai entrar falar dos anos 80, aquela maravilha. Gostou do elogio, hein? Vou guardar, vou mandar enquadrar, junto com o do Oliveto da semana passada. Emerson Souza, ele que não tem muitos motivos para ser elogiado, mas a gente gosta dele, ele é simpático, traz água aqui pra gente na canequinha da Jamute. Boa noite, Emerson. Obrigado, sou um servo de vocês aqui. Muito obrigado. Continue Fazer assim. o quê, né? Continua ele, né? Fazer o quê, bigode? É isso. Ele tá com topetinho hoje, né? Topetinho eu tô sempre, porque eu tenho cabelo, e como vocês não têm, aí faz essa diferença. Mas é bom que ajuda na aerodinâmica. Bom, não, hoje a gente vai falar de masturbação, Que de isso? rock and roll, Ô, de política, de carro, de Marvel, de constrangimento. Sempre. E vai ter participação da galera na internet também, no WhatsApp, então vai ser animado. Muito bom, Emerson Souza. Aguardamos. Enquanto isso, temos aqui do lado direito do seu rádio, Edu Pares, o homem do timbre mais sensual da Kiss FM. Eloquente. Eu diria mais enganador, talvez. Mais enganador. Pode Se ser. todo mundo que me vem falar comigo, escuta, quero na tua voz não, né? Você faz uma voz diferente lá, né? Eu falo, aqui tem o Elan. Que nem aquela parada do Obama lá que disfarçaram. Se você não sabe quem é o Elan, entra no Facebook dele lá. Elan Gomes, é o namorado. Muito bem. A gente sempre começa o Rock Club com duas músicas. A gente põe uma música de entrada e toca uma música inteira. Afinal, estamos na Kiss FM, temos que mandar bem no rock and roll. E sempre com alguma conexão com os nossos queridos convidados. A gente começou com Immigrant Song do Led Zeppelin, que dizia na biografia do nosso primeiro convidado que foi a primeira música que ele tirou na bateria de verdade, certinha, bonitinha. Fez a lição de casa, hein, caramba? Esse livro eu já li faz muito tempo, baita livro, a gente vai comentar sobre ele aqui. E a gente começa agora com uma música na íntegra de um cara, de outro ícone do rock and roll, que tá
enterrado em Paris, É verdade. na França. já sei. Dizem, né? E vamos falar de uma marca francesa clássica aqui também. Então vamos de Love Me Two Times com The Doors. Na Kiss FM, Rock Reclame. Que é o Jim Morrison. Para você que está ligado aí no Facebook, a gente continua aqui exclusivamente para você. Obviamente, estamos com o Lobão e com o Cláudio Ravix, gerente de publicidade da Renault do Brasil. A gente sempre separa uns vídeos exclusivos para vocês, já que o tio Mark Zuckerberg não deixa a gente tocar as músicas aí na internet. Então a gente vai separar um vídeo de um programa de longa data do Lobão, comentando um pouquinho sobre a música brasileira. Onde isso? Onde isso? Veja bem. Aonde? Tem um cara, o Holanda, aquele, como é que é o nome dele? Pô, toca bandolim pra caramba. Esse cara é foda. Milton de Holanda. Esse cara eu vi ele tocando, por exemplo, um puta choro, só ele com baixo de pau. Pã! Já é diferente, não é? Tocando, você o Amandu Costa. Eu vi o Iron Maiden, e você vê que ele toca feito Jimi Hendrix, ele toca transido. Esse cara é de verdade. O Baden Powell, o próprio Rafael Rabelo, essas pessoas são feras. Não emulam uma. Agora, você já viu o Caetano Veloso tocando violão? Ele parece que toma cafezinho com nojo. Aí vai fazer disco de rock. E você vai achar que brochura... Sabe qual é o problema do brasileiro? É achar que ser broxa é ser brasileiro. Você tem que ser meio brejeiro. Você tem que ser... Nós somos o povo mais violento do mundo. E fala, ela é carioca. Agora, outra coisa interessante, que o Chico Buarque de esquerda, um subversivo, olha só a inocuidade galopante de uma imagem como Chico Buarque. Aí o cara, vocês pensam assim, na época dos anos 60, ele não fazia mal a uma mosca sequer, porque não tinha subversão nenhuma no que ele fazia, porque ele era o noivo, ele era o namoradinho do Brasil de direita. É isso aí, senhoras e senhores. Lobão, você lembra de quando é isso? De onde é isso? Esse café filosófico, isso deve ter sido em 2000 e eu estava prestes a lançar meu primeiro livro, 50 anos a mil. Encontrei meu querido Serginho Zeigler, era o Antunes, o Miranda. Não era o Miranda, o Antunes, Não, sim. whatever. Foi esse o programa que finalizou, né, esse negócio. Tem vários enxertos dessa palestra. Dividiram em pequenas pílulas. O Café Filosófico é um programa onde chamavam... e continua, esse programa está no ar. É que dividiu essa matéria e pulverizou. Então fica ligado que olha o que vai ter sobre música rock and roll. Vamos descobrir agora. Eu falo sobre o choro, né? Assim, eu falo assim, pô, Lobo, você está falando mal do choro? Eu falo assim, você está estudando choro. Você está dando Ernesto Nazaré. De volta aqui no Rock Reclame, 20 horas 7 minutos, com depois de Love Me Two Times, The Doors, o grande Jim Morrison, enterrado em Paris. Você já visitou, Arthur Veríssimo, a tumba de Jim Morrison? Cara, eu não visitei a tumba dele, mas eu já visitei a tumba de Jesus Cristo na Caxemira, já fui na tumba do Rudyard Kipling, já fui em outras tumbas aí. Gandhi também. Tutankhamon, isso aí é seu caminho, é sua sina. Preciso ir pra lá conhecer os brothers. Então vamos começar finalmente as nossas entrevistas, apresentar os nossos convidados. O primeiro deles, Arthur Veríssimo, por favor. Pois bem, um dos maiores ícones do rock brasileiro, na TV atuou como um tsunami no Canal 21, MTV e Band. Um dos poucos sábios da minha geração. Acaba de lançar mais um livro juntamente com um CD duplo LP, em que é intérprete de 25 diamantes do rock tupiniquim dos anos 80. Que rufem os tambores. Ele, Lobão. Sensacional, Muito bem-vindo. E do lado esquerdo de seu rádio, Emerson Souza, quem acompanha nosso querido Lobão para essa entrevista? Ele é gerente de publicidade da Renault, já negociou com heróis dos quadrinhos. Verdade. Ele já trabalhou em outras montadoras também, ele tem uma história bacana aí com automóvel. Ele é o Cláudio Ravix. Bravo!
boa noite, bancada Rock Clam, boa noite, ouvintes da Kiss FM, prazer enorme estar aqui com vocês. Já dançou também, não? Porque todo mundo que geralmente vem aqui já fala, eu já dancei também. Foi assistente de palco da Maravilha. Não, dançar não, nunca dancei. Dança de salão, não? Pode aproveitar aqui. Olha, a gente sempre gosta de lançar novos talentos. Mas já fez programa de rádio que eu tava ouvindo aí. Programa de rádio é verdade, sim, já fiz programa de rádio. Vem do jornalismo, tem muita coisa. Sei também que já tentou levar o Lobão pro teu trabalho também. Contamos algumas histórias interessantes do Lobão aqui. A gente, sempre quando a gente pensa em campanhas publicitárias, é sempre legal pensar em ícones interessantes que possam contar a história junto conosco. Uma das ideias que a gente discutiu, uma vez numa campanha de pós-vendas, entendendo, na verdade, que pós-vendas é um item sempre muito delicado, né? Que as pessoas que vão fazer uma revisão de carro buscam serviços de confiança. A gente pensou, poxa vida, um cara bacana seria o Lobão, porque se o Lobão acredita no serviço de pós-venda da Renault, é porque é verdade absoluta. Lobão, você tem a gente sabe que você tem opiniões fortes, muitas vezes polêmicas. Sim. Em relação à publicidade, qual que é o seu posicionamento? Você faz tranquilo, só com o que você acredita, você não quer nem saber? Geralmente eu gosto muito da ideia de fazer coisas correlacionadas ao meu ofício, assim. Eu tenho um luthier que faz uma guitarra legal, principalmente coisas brasileiras que estão funcionando. Tem uns cabos brasileiros que eu estou usando já há uns anos, que faço endorsement, isso eu acho muito legal. As coisas que eu adoro fazer, muito fácil você falar, aquela coisa, você usa, fala, isso aqui é maravilhoso, etc e tal, mas dentro dessa área, sabe, amplificador, você vai falar com propriedade. Porque é como chupar um picolé, né? Eu fico enlouquecido, eu vou numa loja, a única coisa que me deixa realmente fora do sério é o instrumento musical e esse universo. Como é que você percebe? A caretice voltou a dominar ou sempre dominou o comportamento das gerações aqui no Brasil? O que é inspirador para você? Inspirador, Beethoven, né? Os últimos quartetos de Beethoven, né? Led Zeppelin também? Eu também, Led Zeppelin, mas ultimamente eu ouço música clássica mesmo. Assim. E literatura, Lobão? Literatura, Dostoiévski, né? Proust, Tolstói. Tem coisa mais nova, tanto de música ou de literatura, que tem te enchido os olhos, assim, te interessado? Olha, eu estou muito, inclusive agora estou fazendo um projeto que tem muito a ver com a minha vontade de voltar a ouvir música brasileira, que é um aplicativo chamado Sound Club, que é um aplicativo que está abrigando bandas independentes. E aí eu estou planejando fazer um sacode dentro dessa brecha cósmica, desse desgaste que está havendo evidente dentro da cena brasileira, com essa coisa da Lei Rouanet, pauperou um monte de gente, e desgastou a imagem de muito artista aí. Hoje em dia você faz, eu estou fazendo Lei Rouanet, já pega mal pra caramba, né? Eu me sinto responsável também por essa maledicência toda, porque eu também fiz uma campanha. Então, nessa brecha cósmica, esse Sound Club, ele está sendo atrelado à minha turnê nacional agora, porque eu estou pensando em fazer um anel de Shazam. Pegar essa coisa dos anos 80 e as bandas de cada cidade que eu for participar, a Sound Club vai lá e faz um concurso de bandas independentes para poder abrir o show da gente. Então isso está começando sim a me movimentar. A última vez que eu voltei a ouvir música nova foi no início dos anos 2000, quando eu estava lançando a outra coisa também, que lancei Mombojó, Cachorro Grande, Cascadura, Canastra, Réu e Condenado. Coisa legal, né? Seletores de Frequência, Benegão, né? Então, muita galera que ficou aí. Era a revista, não era? Vanguard. A revista, era uma revista, não era? Exatamente. Eu lembro. Mais de 50 artistas. Aqueceu esse mercado. Mas aí houve um processo de ideologização. Entrou o ministro da Cultura, foi o Gil, aí começou a coisa da Lei Rouanet virar para artista consagrado, porque eu sempre achei que a Lei Rouanet poderia abrir espaço, né? Para outras bandas, para bibliotecas, etc., museus, né? Abriu o leque, né? Mas aí quando a coisa entrou também o tal do Fora do Eixo, e que ideologizou a música, e aí começou a engessar toda a cena independente, acabou, né? Acabou sendo essa coisa de consumir dinheiro dos festivais da Lei Rouanet. Iam para todos os produtores, as bandas ficavam chupando literalmente um dedão, e aí a coisa começou a ser ideologizada, eles hypeavam determinados nomes, outros eles escondiam por motivos ideológicos mesmos, e isso daí engessou a cena, e está se desgastando até a essa hora, desse momento solene atual, que eu considero uma coisa interessante. Você, Arthur,
sabe, a gente sabe que os anos 80 sofreram um processo de decantação muito interessante. Porque os anos 80 foi muito efêmero, foi logo abafado, porque não estava sob a égide do coronelato que sempre fez o caldo mandatário do Brasil, que é o Caetano, o Gil, o Roberto Carlos, o Chico Buarque, que são os grandes caudilhos da música brasileira. E esse hiato dos anos 80 foi o período de maior produção de músicas de excelência, com letras boas, que o cancioneiro popular brasileiro já teve em toda a sua vida. De todos os estilos. Em todos os estilos. Agora, no final dos anos 80, esse segmento foi meio que evaporado, voltaram a brilhar o Tropicália 2, voltaram os baianos com toda a força, e estão agora super desgastados. E durante esse período, os anos 80 foram só relembrados de uma maneira muito mórbida, como Trash 80, aí que saía, aí era o Sim Blau Blau, era o Soy Boy, era o Abajur de carne, ressuscitavam alguém mais pela brincadeira do que pela qualidade. E agora, assim, uns 2, 3 anos atrás, eu tenho 8 sobrinhos. Então eu começo, todos em idades muito diferentes, mas eu comecei a ver que eles iam para as baladas e não sei o quê, e degustar a música dos anos 80, mas assim, tipo Engenheiro do Havaí, Legião, Paralamas, Plebe Rude. Revival. Assim, tipo, isso começou a ter um culto. Um culto, e aí a coisa foi se convergindo para um determinado tipo de atuação em que... Cristalizando, né? Se cristalizando, eu fui escrever esse livro, e nesse livro eu percebi um potencial enorme disso daí, se tiver, eu falei assim, vou fazer um disco muito bem gravado, para poder salientar a qualidade do texto, a qualidade dos refrões, das músicas, porque a gente nunca teve uma boa gravação, todos nós nos anos 80. Então eu vejo que nós estamos numa brecha cósmica nesse exato momento, aí sim, com bandas independentes produzindo, porque teve muito cover, porque não tinha escoamento de repertório. Hoje em dia nós temos uma cena enorme de bandas incríveis, tem Far From Alaska, que é sensacional. Eu ouvi, né? É muito legal. Astrovenga, do Rio Grande do Norte, eu acho, né? Do Rio Grande do Norte, Far From Alaska. Astrovenga, que é do Rio de Janeiro, que é uma banda de um power trio instrumental, com Christian Dias, que é o meu guitarrista dos Eremitas da Montanha. Nós temos uma cena muito criativa aí, e eu acho que nós estamos numa brecha cósmica, e é isso que nós queremos fazer. Ter mais espaço para esse pessoal. Vamos fazer uma turnê em que a gente coloque as músicas dos anos 80 como o ariete da nossa parada, e botando a rapaziada nova, com música nova, para a gente poder ventilar a música e o panorama cultural brasileiro. Uma coisa muito importante. Claro. Bravíssimo. Cláudio, mudando um pouco de assunto aqui, o brasileiro é apaixonado por carro, e carro no Brasil é um patrimônio, né? O cara compra um carro e depois ele já pensa por quanto ele vai conseguir vender. O cara dá entrada numa casa com um carro. Você vê que é diferente a relação do brasileiro com o carro, é um patrimônio aqui. Aí, partindo desse ponto, o que é lenda e o que é verdade nessa história da desvalorização dos carros franceses aqui no Brasil? Eu penso assim, será que eu vou perder na venda? Na verdade, é interessante essa questão que o brasileiro realmente é apaixonado pelo carro, né? E o brasileiro, ele tem uma imagem ainda, né? Ou a maior parte tem uma imagem de que o carro francês é importado, né? E tem uma lenda, na verdade, no Brasil, de que o carro francês não tem uma pós-venda de confiança, enfim, as pessoas tinham uma desconfiança em relação aos carros franceses. A própria história da Renault, a Renault completa 20 anos, né, de fabricação no Brasil. A gente está trabalhando isso da comunicação, para que as pessoas entendam que a Renault é uma marca brasileira. Ainda tem muita gente que acha que a Renault é uma marca importada, e esse legado da Renault no Brasil é muito interessante. São 120 anos de história no mundo, 20 anos no Brasil, e é claro que a gente tem trabalhado para poder mudar um pouquinho esse panorama. A gente tem aproximado muito, né, a marca, colocando ícones brasileiros e mostrando que a marca realmente ela tem um vínculo muito forte com o Brasil, não é uma marca importada que não tem credibilidade. Então, você tem razão quando você fala de que, poxa vida, né, as marcas francesas têm um legado negativo. Eu acho que isso foi muito no passado. A Renault ela começou muito forte no Brasil, ela trouxe uma gama muito revolucionária, ela trouxe o Scenic, o Twingo, ela começou muito forte no Brasil. Em um determinado momento, essa gama se perdeu, a Renault colocou alguns carros, né, que não agradaram o público brasileiro, e aí veio essa questão desse hiato de verdade, poxa, mas a marca é importada, tem credibilidade ou não. E quando a Renault decidiu mudar a estratégia no Brasil e colocar os carros que o brasileiro buscavam naquele momento, Sandero, Duster e Logan, a marca começou a voar. O Duster foi um golaço, né? O Duster foi o carro que, né, colocou o SUV, né, deu acesso ao segmento SUV no Brasil. E tinha o Ford EcoSport na época, era o primeiro carro lançado, né, tinha uma faixa de preço um pouco mais alta, e o Duster chegou e deu acesso às pessoas a entrarem no mundo SUV. E durante muito tempo o Duster foi líder nesse segmento, que hoje é o segmento mais disputado no mercado brasileiro.
A Renault começou essa história, né, dando acesso ao segmento SUV, e hoje são, né, é um mercado realmente que as pessoas querem estar. Mas essa história de construção, né, dessa imagem da Renault tem levado, né, um tempo, e a gente trabalhou com a redescoberta da Renault no Salão do Automóvel de 2016, quando a Renault começou a trazer alguns carros de fato com DNA francês para o Brasil. O Renault Captur é um deles, o Renault Kwid é o outro. A gente trouxe algumas inovações interessantes, como a da Celerol, que era uma picape, né, de 5 lugares, né, que tinha um espaço e o conforto de SUV com a liberdade da caçamba de uma picape. E a gente percebe que, né, aos poucos a imagem da Renault vem melhorando, como as imagens das demais, né, montadoras francesas, mas ainda tem um percurso interessante a ser feito para poder chegar no patamar das 4 grandes, né, montadoras tradicionais do Brasil e das asiáticas, né, que também tem japonesas principalmente, que deu uma imagem muito positiva. Mas o trabalho está sendo construído e eu acho que é um excelente resultado até então. Cláudio Ravix, gerente de publicidade da Renault do Brasil, a gente estava tendo um papo com ele e com o Lobão. Juntando esses dois universos, a Renault tem investido muito em publicidade no Brasil, é uma das 30 maiores anunciantes do Brasil, tem grandes garotos propaganda, queria até falar sobre isso mais daqui a pouco com você, Marina Rui Barbosa, Anitta, Bruno Gagliasso. Mas existe também uma convergência aí, não só de publicidade, de compra de mídia. Hoje a comunicação é feita dentro de uma montadora, de um anunciante. O quanto uma empresa como a Renault investe na cultura, consegue fazer esse mix de pegar artistas, ser patrocinadora de eventos musicais, por exemplo, o quanto é importante essa marca estar envolvida na cultura popular dentro de qualquer país, especialmente para o Brasil? É fundamental. A Renault tem uma história, né, principalmente nos últimos anos, de investimento constante na cultura brasileira, né? Em Curitiba, principalmente, a Renault ela é patrocinadora durante 6 anos consecutivos do Festival de Teatro de Curitiba, que é o maior festival de teatro do Brasil. É realmente impressionante, né, o impacto. A Renault ela foi responsável, num projeto com o governo do Paraná, por restaurar o Teatro Guaíra e Guairinha. A gente trocou todas as cadeiras, a cortina do teatro, o carpete, enfim, isso foi muito importante, gerou um impacto porque o Teatro Guaíra é um patrimônio, né, cultural do estado do Paraná, e a Renault apoia, né, esse tipo de iniciativa. A Renault ela tem o naming rights do Teatro Renault, né, foram, né, 5 anos, vamos para o 6º ano consecutivo, no qual o teatro, né, as grandes produções de teatro no Brasil são exibidas no Teatro Renault. Les Misérables, por exemplo. Les Misérables, enfim, agora está com uma Noviça Rebelde, né, no teatro, passaram outras peças importantes como o Wicked, enfim. São peças que só podem ser exibidas no Teatro Renault porque tem o maior palco, né, de teatro do Brasil. Então investimentos como esses são fundamentais para a marca, né? Então a gente está sempre apoiando de uma forma ou de outra a cultura no país, a gente sempre busca entender possibilidades de patrocínio e aqueles que têm uma conexão interessante com a marca, a Renault tem o maior prazer em investir. Cláudio, você falou tanto de teatro, tem uma pergunta aqui do Roberto Santana, do Camisa de Vênus, para o Lobão, baixista do Camisa de Vênus, que na época áurea do Circo Voador, Lobão, praticamente todas as bandas dos anos 80 tocavam nos finais de semana. Era insana a parada. E uma das vezes que eles foram tocar lá, o Lobão e os Ronaldos tinham acabado de descer do palco, Camisa de Vênus subiu logo em seguida. E de repente, quem aparece? Raul Seixas. Sobe no palco para cantar uma música com a gente e você tomou a frente e sentou, tocou a bateria do Camisa e tocaram junto com o Raul. Você lembra disso? Não. Nossa! Eu contei toda a história! Ele estava Aliás, quem é Raul? Botinhas, olha onde se... A gente só tem que descobrir quem estava mais em Vênus, se o Romero ou se era o Lobão. Mas você se lembra do Camisa de Vênus? Robério disse que você foi pra cima e assumiu a matéria. Ele contou também, eu fiquei muito embevecido quando estava assim, que legal, eu gostaria de ter vivenciado isso com mais... Tocou com o Raul. Eles fizeram uma música pra mim, você sabe que o Raul e o Marcelo Nova, quando eu saí da cadeia, eles fizeram uma música chamada Lobo Expiatório. Que legal, né? Fiquei muito emocionado. Raul Seixas. Boas lembranças dele? Grande Raul. Raul, quando eu estava na prisão, ele telefonava aí, o negócio é pesado. Ele é uma pessoa que estava numa situação em 87 já muito delicada. De saúde, financeira. Tá meio zureta também, mas pô, eu ficava muito emocionado de receber meus amigos, principalmente receber o telefonema do Raul. Era uma coisa que dava uma profunda moral, né? Aliás, naquela época, eu li o seu 50 anos a mil, a sua biografia,
e você se abriu absurdamente ali dentro, né? Você fala verdade. assim como a gente teve o Casagrande na semana passada por aqui, ele fala literalmente de todos os seus demônios, a sua biografia é muito profunda e cheia de detalhes. E é engraçado que você conta como você foi crescendo e conhecendo pessoas que eram totalmente desconhecidas, como Lulu Santos, Evandro Mesquita, e no final viraram grandes artistas e vários outros nomes, Hit. Era mais natural essa coisa do artista conhecer o outro, né? Isso, porque hoje em dia o artista se conhece, mas ele se conhece já sendo artista. Mas né? a gente era assim, amigo do quarteirão, assim, na verdade nem tanto. No caso, com o Lulu, eu fui colocado no Vima por um amigo meu que levou a bateria para o Teatro Casagrande, estavam tocando com a Maria Filho, eu era bem mais novo, tinha 16 anos. Eles já tinham 20 e pouco, naquela época a diferença era grande, né? Aí a gente ficou amigo, mas assim, não ficou amigo. Lulu, Rich, o pessoal do Vima, para mim, são irmãos, sabe? E o Evandro também, sabe? Todo esse início de carreira faz com que as experiências sejam muito fortes. Marina, sabe? O Júlio Barroso, todos esses caras são meus irmãos, né? O Cazuza. Então, assim, agora, é claro que quando você fica famoso, você fica encastelado, todo mundo. A tendência é você não ser tão social como a Beth Carvalho fala uma coisa muito interessante, que artista só se encontra em aeroporto ou em premiação, entendeu? Então é mais ou menos isso. Isso só acontece realmente quando você está ainda nos primórdios da sua carreira, você tem que se agenciar. Eu tocava em 5 bandas ao mesmo tempo, tocava no Power Trio do Lulu, saúde, hein? Gravei o Menina Veneno com o Rich, gravei o Aventura da Blitz com a Blitz, com a Gangue 90 e com a minha gig com cena de cinema. Então, eu encontrei um monte de gente, né, e conheci um monte de gente. Todas essas pessoas, eu tenho um amor muito grande por elas, e assim, uma ligação muito forte, né, muito atávica. Só aproveitando que você falou da biografia, você achou que realmente ela seria o sucesso que foi para você? Você escancarou tudo. Você falou da masturbação em frente à cruz, você falou de 97% de pureza. Em frente à cruz, não. Na cruz. Por exemplo, você achou que ele tivesse potencial para ser esse sucesso? Aqui no Brasil ninguém escreve desse jeito. Não, inclusive, o nosso querido Cláudio Tonholi foi visitar a nossa querida Pink Vine, antes de eu estar colocando o livro para sair, e ela falou assim: Lobão, esqueça que aqui no Brasil só tem uma pessoa que vende livro, Danusa Leão. Então você não vai vender nem 2.000 cópias. Eu falei assim, eu nunca fui muito preocupado com isso. Eu fiquei muito feliz em poder desenvolver o meu próprio texto, ter escrito minha própria vida. Foi uma catarse violentíssima fazer o livro. Eu tive que me mudar. Eu acho que assim, a coisa que mais me beneficiou ultimamente foi ser escritor, porque toda vez que eu termino um livro, eu tenho que botar meu galho dentro em algumas coisas, sabe? Então, o primeiro foi então muito terapêutico, ele foi muito violento. Surpresa positiva. Foi maravilhoso. Cláudio, quando é que você acha que vai ser uma realidade os carros elétricos aqui no Brasil acontecendo verdadeiramente? Na verdade, eu acho que ainda tem uma estrada a ser percorrida, né? A gente tem a Renault, ela é a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, ela é líder mundial na venda de carros elétricos. Isso tem acontecido de uma maneira muito positiva e muito forte na Europa. No Brasil, a Renault ela já tem a montadora com a maior frota de carros elétricos, né, rodando no país, em algumas empresas. Tem uma parceria muito interessante com a Porto Seguro aqui, por exemplo, em São Paulo, uma frota de Twizzes, né, que são aqueles carros pequenininhos, elétricos, que rodam para atendimento e experimentação. E é um tema que a gente acha que tem que entrar na pauta e entrar na discussão. Hoje ainda é muito caro você vender um carro elétrico, porque são carros importados. A Renault ela teve parcerias sólidas com a Itaipu para poder construir carros com a Itaipu. Então a Itaipu hoje tem uma frota de Zoes, que é um carro, um hatch, que tem até 300 km de autonomia, então é interessante. A tecnologia do carro elétrico vem evoluindo de uma maneira muito significativa e o governo precisa olhar com atenção esse tema. A gente acha que o Brasil começa a entrar nesse tema de maneira mais assertiva com a aprovação da Rota 2030, é um programa do governo que está para poder ser aprovado, e aí sim o governo vai começar a estudar de maneira mais assertiva como colocar frotas de carros elétricos ou depois até de carros autônomos rodando no país. Mas eu acho que o primeiro passo agora de evolução em relação à tecnologia são os carros elétricos mesmos. Mas vamos ainda ter um delayzinho, um tempo interessante. Mas a Renault vai aproveitar muito do know-how que existe
da marca no mundo para começar a trabalhar com esse tema aqui no Brasil de uma maneira mais forte a partir desse ano. Excelente, Cláudio. Sensacional, sensacional. Lembrando que a gente está lá no facebook.com/programa Reclame. O Ronaldo Assis Carvalho mandou aqui: maravilhosos esses programas com relatos autênticos e verídicos desses personagens da vida. Olha que bonito. Obrigado, Ronaldo. Cláudio Scapuccini mandando aqui, o José Eduardo Pereira, Lobão Lenda, Ricardo Santos irado, Robson Correia aqui, Priscila Serra, Marcelo Valles, galera empolvorosa com o Lobão e com o nosso querido Cláudio Ravix, gerente de publicidade da Renault. E agora chegou aquela hora especialíssima de Arthur Veríssimo, trazendo uma dica de criatividade e inspiração. O que trazes hoje, Arthur? Não, poxa, eu vou dar uma dica da minha exposição que eu irei realizar agora. Justo. Que é uma exposição... Não, deixa eu fazer uma média aqui, né? Comigo mesmo. A gente gosta pouco de propaganda. O Reclame estará lá também, juntamente com a nossa equipe. Mas é uma exposição que se chama Grafites Transcendentais. Vai ser na CIO Brasil, que fica na Rua Girassol, número 401, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, que durante as últimas 4 décadas viajei como Indiana Jones por diversas regiões do planeta. E um dos meus arquivos são milhares de fotos e registros de grafites em muros, templos, estupas e anúncios no Tibete, Índia e Nepal. Só para você ter uma ideia, a Índia já fui umas 25 vezes. No mínimo. A curadoria foi realizada pelo arcanjo Fernando Bari e a abertura começa nesta quinta com um ritual chamado Púndia do Fogo, com meu camarada, sacerdote Brahmana Sri Govinda, e depois eu e Govinda iremos tocar nas picapes. Vou virar DJ novamente, muita psicodelia indiana, música sufi, Jimi Hendrix, e todo mundo está convidado. E vai ter comidinhas lá. Justíssimo, justíssimo. Lembrando o Carbono, ele que já foi prefeito da Rua Augusta, Veríssimo. Pelo amor, Tibiriçá é prefeito, hein? Volta a Tibira. A gente continua mandando um abraço, pessoal. A Suzana Pastucci Moro mandou: eu quero reclamar. Fica à vontade, Suzana. O espaço é livre lá no facebook.com/programa Reclame. Manda sua mensagem pra gente. A gente está com o Lobão e com o Cláudio Ravix, gerente de publicidade da Renault do Brasil. O Lobão vai contar muita história pra gente. Daqui a 2 minutinhos a gente volta. Só os intervalos que a gente também tem que faturar e pagar o leite das crianças. Fica aí, a gente já vem. Agora... Muito bom, muito bom. Agora a gente e a pergunta cabeluda pro Facebook, cadê? Pergunta cabeluda pro Facebook, vamos ver o que tem aqui. Antes disso, vamos aproveitar. A gente fez o Reclame fez uma matéria exclusiva, o making off da campanha nova de Renault, com Marina Rui Barbosa. Então dá uma olhada, a gente separou. Ele vai falar um pouquinho de como é trabalhar com Marina Rui Barbosa, mas dá uma olhada na chamadinha do making off da nova campanha da Renault. Tenho uma história com esse carro, então realmente esse comercial e essa brincadeira de sedução da sereia e do carro tem tudo a ver. Sensacional, então fica ligado lá no Reclame, lembrando que toda quinta-feira, às 5 da tarde, tem episódio inédito do Reclame lá no Multishow, depois várias reprises, e você também pode entrar lá no inspired.com.br ou programareclame.com.br e ver os seus quadros preferidos, tem um monte de dica, making off, bastidores da publicidade. Lobão, aproveitando que a gente tem 30 segundos aqui, ó, o Nelson Soares pergunta: por onde andam os Ronaldos? Tive o prazer inenarrável de vê-los no ginásio do Ibirapuera nos anos 80. Um abraço do Nelson. Também vi, hein? Eu fui expulso por mau comportamento da banda. Não foi a única vez, né? A pior coisa, eu acho que ser expulso numa banda por mau comportamento é pior do que ser expulso. É porque você foi bem comportado demais. Foi o Brian Jones deles. A banda que tinha seu nome. Foi o Brian Jones deles. Mais ou menos só não te mataram. Voltou.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 20 horas 33 minutos 53 segundos 45. Programa que inspira e provoca o seu lado criativo. Hoje com Lobão e com Cláudio Ravix, gerente de publicidade. Eu estou até promovendo ele, hein? Tá merecendo, tá merecendo. Gerente de publicidade da Renault do Brasil. Lembrando que o Reclame está lá no facebook.com/programa Reclame para você participar com a gente. Tem aqui a Melissa Boeste ligada, Fernando Sli, Rony Peterson tá aqui também, um monte de gente. E a pergunta grave. E o Facebook, o programa Reclame, aqui na rádio tem o apoio da Jamute Áudio, do grande James Filler, uma das maiores e mais premiadas produtoras de áudio do mundo, quiçá do Brasil. Emerson Souza, temos agora as nossas queridas notícias do mercado. Tem coisas interessantes acontecendo. O Brasil está melhorando em premiações que ano passado não foram muito bem, é isso? É isso, o Brasil conquistou 25 prêmios no JD, que é um dos maiores festivais, maiores prêmios de propaganda do mundo, né, que acontece em Londres. E é uma das maiores e mais respeitadas premiações do mundo. Tal. O resultado é bem acima do ano passado, quando foram apenas 15 dos tradicionais lápis entregues pelo júri do evento. As principais agências são a Almap, Grey, Ogilvy, com 4 cada, a África e a Finasca com 3 cada. Eu vou aproveitar aqui, como é que vocês enxergam a premiação, né? Você como o cliente, o anunciante? Na verdade, a premiação é reconhecimento de um trabalho, né? A gente entende que quando o mercado reconhece um trabalho bem feito que você fez, a satisfação de todo o time da publicidade, né, que trabalha, e da agência também, mas da empresa como um todo. É muito bacana a gente ver as publicidades premiadas. Eu acho que nos últimos 2 anos a Renault tem evoluído muito na parte de premiação. Era muito tímida em relação a esse tema, a gente começou a entrar com cases interessantes. Uma campanha que a gente fez de varejo com Wesley Safadão, ganhou o primeiro F, né, da Renault em 2016. Olha que interessante, o Wesley Safadão, o Lobão até arrepiou aqui. Nesse momento até... Não, sou eu que estou fazendo troça! O Pablo Vittar ia ganhar o G, hein? Você imagina, né? E ano passado foram 2 prêmios interessantes, um deles, né, com uma ação que a gente fez no Salão do Automóvel, que foi o Estúdio Renault YouTube Space. A gente levou o primeiro estúdio digital do Salão do Automóvel, uma grande repercussão, e a estratégia de pré-venda do Kwid também, que foi um enorme sucesso, também ganhou uma premiação. Ano passado foram vários prêmios também, em função da publicidade do Hulk, ganhou uma série de prêmios, a do Capture também ganhou, né, a do museu. É importante para o cliente também, não é mais aquela história da agência tentando se autopromover. Para o cliente é muito importante porque é a satisfação do trabalho bem feito. É muito bacana quando o mercado reconhece. É claro que a agência utiliza isso como credencial, né, isso é muito bacana. Mas para o cliente entender que o trabalho foi feito, porque hoje em dia não tem mais aquela história de que a agência cria e o cliente aprova. Não, hoje a criação é conjunta. Né? A gente trabalha de maneira muito integrada com o time de criação da DPZT e era assim na Gama também. Não tem mais aquela história de que a gente recebe uma ideia pronta. Só dá aquela aprovação, paga e já era. Vocês têm que participar cada vez mais. A gente participa, porque no final das contas, eu falava sobre isso, né, que a gente tem que integrar o resultado. Quando o cliente, né, aprova uma campanha de comunicação e vai contar essa campanha para o diretor, para o vice-presidente, para o presidente da empresa, você tem que estar junto com a agência. Você não pode falar assim, olha, se ele gostar é nosso, se ele não gostar é da agência. Não, a ideia é nossa, é a responsabilidade de toda e qualquer publicidade que acontece na Renault, ela é do gerente de publicidade, ela é minha. Então eu assumo essa questão e a gente segue dessa maneira. Sensacional. Lembrando que o GND, ele é reconhecido como um dos festivais mais criteriosos, assim, a galera pega pesado lá. Ganhar um lápis lá não é pra qualquer pessoa, não. Esse ano foram 20 mil inscrições e só 721 troféus concedidos, ou seja, menos de 4% de todo o trabalho ganhou algum prêmio, mesmo os menores. Mas 700 troféus tem troféu, hein? Tem, mas de 20 mil, estamos falando de 3,6% só de premiação, e isso tem bronze, prata, não é só os melhores não. Para ganhar qualquer prêmio, os caras tem que pelar. Emerson Souza. Bom, o Brasil é definitivamente o país da cerveja. Em 2018, com a melhora na economia, as marcas nacionais voltaram a se valorizar, mas as principais ainda são as bebidas mais populares nos nossos bares. De acordo com o levantamento da Brands, da Kantar, a Skol é a marca brasileira mais valiosa, avaliada em 8,2 bilhões de dólares. A lista ainda tem outras cervejas como a Brahma em quarto, a Antártica em sexto, a Boêmia em sétimo. Sua cerveja está nessa lista aqui? A minha cerveja não. É incrível, né? Você vê nas 10 maiores, 4 marcas de cerveja. O setor bancário também está muito forte, né? O Bradesco é o segundo lugar da marca mais valiosa, com 7 bilhões, e o Itaú em terceiro, valendo 6,1. Mas as cervejas ainda estão... Ou seja, se você é dono do Bradesco, você não consegue comprar uma Skol. Lobão, eu estou com a pergunta aqui do Rui Mendes, o grande fotógrafo Rui Mendes, e é bem objetiva. O que você prefere, Lobão? Compor ou escrever? Eu prefiro compor.
músico, né? Escrever, eu escrevo como se fosse fazer uma redação para o colégio, então eu tenho que me esforçar muito. E compor também, entendeu? Eu tenho que... tudo que eu faço é absolutamente fruto de um esforço. Eu tenho que ou compor. Aí você entra no instrumento que eu elejo para compor. Agora eu estou com órgão, vou compor em órgão. Aí às vezes eu quero compor no violoncelo, aí eu componho na bateria. Aí compõe em violão, em bandolim, viola caipira, depende, cada violão, cada instrumento tem uma ergonomia, e eu gosto muito de me guiar aquela ergonomia para poder tirar um determinado de som, né? Mas isso também é o mesmo perrengue que é para você escrever. Mas essas duas obras que você fez, porque elas caminham juntas, são dois pilares, tanto o disco como o livro. Agora, é o segundo disco, é o segundo projeto que eu estou fazendo disco você variado com o livro, né? Porque no ano passado eu fiz o Rigor e a Misericórdia, que saiu também, eu fiz um livro, como era o disco todo inédito, foi o primeiro disco que eu toquei todos os instrumentos, gravei, fui engenheiro de som, produzi, fiz todos os instrumentos. Então eu fiz todo um diário de bordo, praticamente, do como é o processo criativo, o que eu estava lendo, o que eu puxei, porque eu misturei uma coisa com a outra, quais eram meus insights. Eu ficava dormindo com sono, aí tinham certos sonhos, determinados sonhos, eu acordava escrevendo. E então o livro é todo sobre isso. Então é o segundo livro que eu estou fazendo isso, de ter um processo. Agora esse foi o contrário. Eu fiz o livro que resultou no disco. Então eu estou começando a me acostumar com essa dobradinha, né? Mas tudo me dá muito trabalho, porque eu não trabalho com muita inspiração. Eu tenho que ter um projeto, tem que ter um plano. Tem que ser mais racional para você? Eu tenho que ter por exemplo, eu tenho 2 projetos para livro agora. Eu quero escrever o próximo livro, eu já estou fazendo um próximo guia politicamente incorreto de agora da MPB/Tropicália. Não vai sair um disco, com toda certeza. Eu não tenho tanto. Para mim é uma coisa maçante. Não tem nenhuma chance de um show sem camisa, assim. Não é questão disso, é porque para mim é uma coisa que vai ser muito maçante, porque é um repertório que nunca me chamou assim, atenção demais. E é uma outro é mais histórico approach, né? do que... E tem um outro que vai ser um ensaio que é para além do bem e do mais ou menos, ou o mal e seus anticorpos. Profético, hein, Lobão? E que eu estou a fim de desenvolver. Então quando eu tenho um mote, é muito mais fácil eu desenvolver ele, porque senão eu fico assim parado, às vezes parando 6, 7, 8, um ano, sem saber o que eu vou fazer. Mesmo porque durante esse período estou fazendo alguma coisa como show, ou gravando. Você está em turnê agora? Agora já entramos em turnê. Muito bom. O processo criativo de Lobão, que ele vai trabalhando enquanto ele trabalha. Isso é bem artístico. Vou fazer uma pergunta pro Lobão aqui, que eu acho que une os dois aqui. O seu avô foi representante do Rolls Royce no Brasil, não é isso? Ele e a sua mãe ganhou uma corrida de kart. Meu avô era representante vitalício da Rolls Royce da América Latina. América Latina. E a sua mãe ganhou uma corrida de kart. Ele foi o primeiro cara que construiu um Fórmula 1 dentro do quintal da casa dele. Foi o primeiro, ganhou o prêmio da Gávea, ganhou do Auto Union, deu um pau do Auto Union. Não, isso é parceria Renault e Lobão, hein? Meus pais, minha família é toda de automobilistas. Ah, que legal. Então todos têm oficina, meu pai fazia todos os carros para vários colecionadores, e tinha escuderia de carro, de kart, bateu vários recordes. E minha mãe, uma época de kart, no início dos anos 60, eu me lembro que eu vi no Canal 100, eu ficava de ver meus pais se beijando na tela, depois de um troféu, vários troféus em casa. E teve um grande prêmio, a descida de Petrópolis, que era o final do grande prêmio Brasil. Meu pai era asmático e era um campeonato masculino. E ele começou a ter asma, não sei o que, ele falou para minha mãe, você vai, botava um lenço, né? Ela escolheu o lenço. E aí ela foi, desceu e ganhou a parada. E quando ela tirou o lenço, aquele escândalo, porque não era meu pai, e isso foi tudo filmado no Canal 100. Legal. E ela foi expulsa da federação. Mas ganhou. Uma vitoriosa. Ô Lobão, mas você vendo essa relação com o automobilismo na tua família, isso não te pilhou de certa forma também? Eu fiquei muito... Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu achava que meu pai, meu avô, meus tios eram tão experts no assunto que eu fiquei meio bloqueado, sabe? Eu falava assim, cara, o que eu vou fazer? Esses caras são muito geniais.
Meu pai era considerado um gênio de mecânica, ele retificava, fazia tudo, né? Então eu fiquei meio assim, pô, eu acho que não tem muito o que desenvolver por aí. E aí como eu comecei a tocar instrumento muito cedo, com 3 anos já tocava bateria, então com 6 comecei a tocar violão. E aí eu acho que eu já fui para outra área, muito embora eu penso assim, eu adoraria realmente ter mais conhecimento de mecânica do que eu tenho. Cláudio, falando pelo lado da marca, a Renault está na Fórmula 1, por exemplo, tem uma história lá atrás, voltou há pouco tempo e está construindo uma nova história. Toda marca de automóvel tem que estar ligada ao automobilismo, à competição também? Como se analisa como a exploração desse lado de competição dentro de uma montadora? Eu já aproveito e já emendo aí, o que você traz do motor Renault na pista para o carro de passeio? Tem alguma conversa de alguma maneira? Na verdade, a Fórmula 1 é um grande laboratório, né? A gente utiliza a Fórmula 1 justamente para poder trazer a tecnologia, né, das pistas para as ruas. E a Renault, ela tem 41 anos, né, na Fórmula 1 consecutivos, ela é 12 vezes campeã mundial de construtores, 2 vezes como equipe própria, 10 vezes como fornecedora de motores. Primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, aquela Lotus preta, todo mundo lembra muito bem dessa vitória, foi com o motor Renault. E a Renault, ela tem cada vez mais investido nisso. A Renault, ela voltou novamente com uma equipe própria há 2 anos atrás, está no 3º ano. Tem um plano de voltar a ser campeã em 2020. Hoje a Renault, ela tem equipe própria, 2 grandes pilotos, o Nico Hülkenberg e o Carlos Sainz, e ela fornece motores para a McLaren. Então a Renault, ela volta a ser, fornecedora de construtores e também de motores para uma grande equipe, como é o caso da McLaren. Mas sim, todo esse estudo ele acontece. A gente sempre fala, por exemplo, os novos motores SCE, que a Renault lançou no final do ano passado, ele tem uma série de inovações que são vindas da própria Fórmula 1. Então todos os sistemas que são trabalhados dentro da Fórmula 1, eles chegam assim, de uma forma ou de outra, aos carros de passeio, para poder trazer mais economia, para poder trazer mais desempenho, para poder poluir menos, enfim, tem uma série de questões que a Fórmula 1 ela é trabalhada como laboratório para a marca. Isso não tem nenhum tipo de sentido. Também ter a Fórmula 1 simplesmente por ter uma marca associada ao esporte, sem aproveitar isso para poder trazer tecnologia para as ruas, não tem nenhum tipo de sentido. Lobão, eu estou vendo aqui as músicas da antologia politicamente incorreta dos anos 80 pelo rock. Começa com O Rameu? Sim, eu adotei um critério muito simples. Tem uma sequência, como é que você elegeu essas pérolas todas? Eu achei coisas que eu pensei assim, como eu sou cantor, eu pensei que eu posso interpretar aquilo que poderia me apropriar como se fosse uma música minha. Então eu achei assim, adequado você fazer a ordem cronológica. Uma cronologia. Então começa nos 80, começa com a Rita Lee, depois Guilherme Arantes, Blitz, bem o início dos anos 80. Júlio Barroso. Sim, saudoso. Louco Amor. Então tem Kiko Zambianchi, que tá linda a música dele. Que vai estar aqui no programa em breve, Kiko. Pois é, a grande Kiko, um grande compositor da nossa geração, do Brasil, né? Toda a história brasileira. Mas tem Renato Russo. Tem Legião, tem umas que tem 2 do Legião, que tem Geração Coca-Cola, que é a música de trabalho. Isso é hino. Na pegada da Geração ou nessa coisa mais gravação original? Se vocês tiverem, eu acho que vocês devem estar aí, é uma pancada, uma pedrada. Tá aqui, já tá separado. Tem Eu Sei, também do Legião, tem O Tempo Não Para e Azul Amarelo do Cazuza, Lanterna dos Afogados. Lanternas dos Afogados e quase o segundo Paralamas. Engenheiros do Havaí vai ter Toda Forma de Poder e Somos Quem Podemos Ser, que eu botei uma coisa meio clube de esquina, porque eu achei uma banda gaúcha, vou fazer um arranjo meio magnetismo, fiz um solo meio Toninho Horta. E o hino aqui, Pânico em SP. Pânico em SP. Nossa, Pânico em SP. Olha, ficou uma das mais poderosas. Tem Plebe Rude também. Plebe Rude. Né? Tem Cabeça de Vento, não matei Joana Dark, né? Então, eu estou muito feliz, porque o disco está com uma pegada. Tudo que eu queria fazer era dar uma cara poderosa para essas canções, sabe, com sotaque de realmente rock and roll, porque a gente quando gravou, os caras botavam guitarrinha de coros, porque brasileiro é bonzinho, aquela coisa. Então, o rock brasileiro nunca teve uma produção e rock é tecnologia, rock você tem que ter, não adianta dizer rock de garagem, você tem que saber tirar som. Os grandes roqueiros que a gente conhece são todos grandes automobilistas, como por Eric Clapton, o Jeff Beck,
Jimmy Page. Jimmy Page, eu falava dele. Entendeu? Eric Clapton tem uma Ferrari, modelo Eric Rod Clapton. Stewart. Os caras não brincam em serviço. Tá entendendo? Então a gente tem que trazer essa coisa de tecnologia, de alta tecnologia para o rock, mesmo soando rústico, soando do jeito que ele tem que soar, mas com muito bem gravado, com tremendo som profissional e internacional. Isso eu queria elevar o padrão do rock brasileiro no nível internacional, mesmo porque a gente tratorizou todo o MPB, mesmo fazendo rock and roll. Bravíssimo, Lobão! Por favor, por favor. Pergunta. João Luiz, Diga. por que Lobão? Porque eu comia muitas criancinhas. Faz sentido. A vozinha também, alguns porquinhos. Vamos deixar no lúdico que hoje em dia, pra rolar um processo, não demora muito. Cláudio, tem alguma música do Lobão ou essas músicas dos anos 80, desse novo negócio que te inspirou, fez parte da sua adolescência, infância? Na verdade, sim, Me Chama era um clássico, né? Eu via Me Chama, Lobão e Ronaldo, falava com o Lobão da minha coleção de disco de vinil. Os primeiros que eu comprei eram o Lobão e Ronaldo. Depois, obviamente, Rádio Blá, Vida Bandida, Decadência, Black Elegância, eu adorava, né? Músicas maravilhosas. Então, o Lobão, ele foi muito influente, né, na minha história de ser apaixonado pelo rock. Na verdade, eu contava, meu irmão era um músico, né, ele sempre foi um pianista clássico, tocou em bandas interessantes em Belo Horizonte, inclusive na companhia do Supertramp. Legal. Então eu vejo o Stranger Things hoje em dia, né, que tem aquele adolescente que põe as músicas para o irmão mais novo poder ouvir, e foi aí que nasceu a minha paixão pelo rock and roll. Should I Stay, Should I Go do The Clash. Joe Strummer! Eu aprendi Aliás, a que curtir, trilha sonora, né, de Stranger Things. Eu me identifico muito com isso. Então, claro que eu tinha as músicas internacionais que meu irmão ouvia, mas eu tinha inspiração do rock and roll, né? O Lobão, o Traje Rigor, Larry Hood, enfim, muitas bandas que me inspiraram. Mas o Lobão, em especial, tem uma história muito bacana. Rádio Blá, ela era uma das mais tocadas, né, na top 10 da minha adolescência. Depoimentos verdadeiros, Lobão. Legal, né? Bacana. A Melissa Boeste mandou uma pergunta aqui interessante que também une os dois universos. Buste, eu não vi o trema. Buste. Por que o Lobão não libera as músicas para utilização em publicidade? Já orcei e tive resposta da editora de que ele não tem interesse de que usassem. Eu acho que fica muito cafona. Acho que botar Me Chama para telefonia, já preciso. Vai ganhar muito dinheiro, mas eu vou ficar deprimidíssimo. Então. Falando nisso, falar em ficar deprimido ou não, conta pra gente um pouquinho dessa história do Vida Bandida, como é que foi os bastidores da produção dessa? Você tava em cárcere nessa época? Não, eu tava semi-cárcere, porque eu comecei... Quando isso? Em 1987, nós estávamos entrando no estúdio, eu tinha recém adquirido uma bateria maravilhosa, eu gravei o disco todo de bateria, ainda não tinha sido julgado, então eu comprei uma bateria Sonor, mas assim, um kit todo da Floresta Negra, madeira da Floresta Negra. Alemã, tá entendendo? E aí cheguei lá no estúdio, gravei 90% das bases eu gravei, no meio da coisa eu fui julgado e fui preso sumariamente. Atrapalhou um pouquinho o processo. Ninguém pensava que eu ia ser preso, porque eu era réu primário, foi anticonstitucional a prisão. Passei 3 meses dentro da cadeia, só que ainda consegui um habeas corpus, que foi muito engraçado, para eu colocar as vozes nas músicas. Para poder... Quando eu cheguei lá, o cara tinha colocado uns contatos de MIDI, que tinham inventado o MIDI, e o cara gravou o MIDI em cima dos tambores da minha bateria. Então eu fiquei enlouquecido, porque o cara a produção tinha pirado numa maionese horrorosa, entendeu? Mas aí eu não tive muito tempo de ficar puto da vida, eu simplesmente tive tempo, eu deixei um táxi ali, cantei as músicas, aí eu me lembrei que eu estava preso na cela 11 da Polinter. E aí eu falei assim, escuta só, eu vou gravar aqui, tinha a chamada cópia de monitor, que você tinha um cassete, o famoso Paraibinha. Eu falei assim, escuta, eu queria uma cópia para o meu Paraibinha, e eu vou levar o Paraibinha porque eu vou levar a cópia do Vida Bandida para minha rapaziada lá na cela, que eu vou voltar para a cela. Aí eu voltei, e no pátio, bem na frente do pátio, né, que ficava a nossa cela, onde tinha uma mesa de autópsia. Aí eu botei o Paraibinha na mesa de autópsia e liguei, aí galera, atenção, aí quando veio, galera da outras pessoas, a rapaziada enlouqueceu, ficou todo mundo realmente foi muito emocionante mostrar aquilo para os meus companheiros de cela.
foi. Não, e um tinha acabado de ser torturado, arrancaram as unhas do cara, quebraram a canela. Era o Hélio Vijo. Aí botou o cara de cabeça para baixo. Toda quinta-feira tinha sessão de tortura. Todas essas violências. Mas Então, você foi preso sem segunda instância? Não, que É uma recorrência. Os corpos. O juiz falou assim, ele não tem motivo para ser preso, mas tá lá, eu tenho a sentença lá. Mas eu considero o Lobão um mal social. Então esse juiz, ele liberou mandado de busca e apreensão em todo o território nacional. Então, em qualquer lugar, eu estava no Amapá, em Macapá, eu era preso em Governador Lavrador. Você e o Casagrande, estava na mão do Casagrande. Preso por 112 Quando tem a história que você até comprou a sua própria algema. Eu comprei, quando eu voltei, aí eu tive que fugir, eu fugi, senão não estava mais ser preso. Imagina, você estava fazendo jogging em Ipanema, pum, o cara te prendia, você ia para a prisão, o cara, você estava no colo da escriturária, tinha que... Aí eu fugi para Los Angeles, morei em Los Angeles por uns 9 meses, com minha filha recém-nascida aqui. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, vou ser preso, eu sei que ninguém vai me prender, mesmo eu tendo prescrito a pena, não sei o quê. Aí eu fui no sex shop, comprei uma algema, sou um cara muito limpinho, assim, vai vir com uma algema de outrem, né? Sem bactérias. Aí eu abri um finger. Quando eu abri a porta do avião, já tinha Polícia Federal, era uma quinta-feira, vamos supor, de junho. Aí eu, como já estava muito escaldado, o cara... Aqui está a sua voz de prisão. Eu falei assim, me dê um mandato aqui. Aí eu peguei o mandato, falei, pô, mas isso aqui é de abril de 1987, nós estávamos em julho de 1989. Ele falou assim, eu sei que é adulterado, mas é que o judiciário está de greve, e você até provar que bunda de pito na escovinha vai ficar no Chilindró até terça-feira que vem. Aí eu fui para a Ilha do Governador, sentei no colo da escriturária, fiquei lá jogando um H. Geralmente todos eram meus fãs. Eu quase fiz uma dupla sertaneja com o detetive e o Lobinho. Sensacional. Lobão e Lobinho, né? Então, aí eu fiquei lá e o cara pegou o juiz, o meu querido Carmen, que foi um cara que deu a sentença, deu um esporro do delegado lá, dizendo que estava pescando na Ilha do Governador. O cara procurou, o juiz estava pescando, deu o alvará de soltura. E aí sim, eu cheguei no Brasil com a minha algema e passei a usar a algema até ser convidado pelo Milton Nascimento num show da Anistia Internacional, que eu achei... Falei assim, pô, usar algema no show da Anistia. Mas virou um ícone de moda. Cara, a gente precisa ter um segundo programa, né? Pois é, cara, a gente vai ter que chamar o Lobão de novo. Infelizmente, ainda mais agora que a gente tem a Voz do Brasil, que tem que começar, é uma coisa super nova. Não sei se você conhece a Voz do Brasil. Temos que terminar o programa pontualmente às 20h57, são 20h56 e 25. Então, vamos lá. Lobão, super obrigado pela sua participação. Queria ter mais meia hora, obrigadão mesmo. Eu que agradeço, eu quero dizer, anunciar novamente 5 de maio, Áudio Clube. Temos show Lobão e os Eremitas da Montanha para lançar uma antologia. Cláudio Ravix, muito obrigado, cara, por trazer todo o conhecimento da Renault. Foi um prazer. Obrigado a vocês, baita prazer. Obrigado mesmo pelo convite. Arthur Veríssimo, super grato. Vamos terminar o programa, é uma pena, né? Pois é, Emerson Souza, brigadão. Isso, foi muito legal esse programa, viu? Queria agradecer a Lab 3 TV, que faz a transmissão pra gente. A Chamute Áudio, nossa querida apoiadora do James Filler, grande produtora de áudio. Nosso diretor Roger Garcia. Fica ligado pra gente. Toda terça-feira, 20 horas, a gente tá aqui de volta. Semana que vem, mais convidados especialíssimos. Obrigado, Lobão. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todo mundo. Tchau. Um abraço. Aqui a minha indicação. Lab 3 com certeza. Palmas! E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. Oi
Gente, olha esse lugar que incrível, Jardim Botânico. Enquanto eu aprecio a vista daqui, eu vou te falando o que tem no Reclame dessa semana que tá muito legal. A gente tem um programa com 2 making-offs e os 2 têm celebridades. O Vanish Gold, que leva a dupla Simone e Simaria, e temos Gol Linhas Aéreas com Neymar ou sem Neymar. Isso aí é todo um mistério que eu conto pra vocês nesse programa. E temos também em Recife 3 grandes agências de lá, que a gente tem o nosso Reclame na Estrada agora. Bem legal. E eu tô o quê? Te esperando quinta-feira às 17 horas no Multishow.